Vamos nessa! Agora passando para a nossa próxima unidade temática. Vamos falar sobre a administração tributária. Administração tributária é tema importantíssimo. Agora, nesse ponto, vamos fazer uma introdução à administração tributária com dispositivos fundamentais. Dispositivos, vocês vão ver aí, recorrentes em provas de auditor fiscal e em provas de procuradoria e da magistratura. A magistratura cobra muito esses dispositivos da administração tributária e a interpretação que o STF e o STJ fazem desses dispositivos. Então vamos lá. Primeiro ponto aí, antes de falar a respeito, não é, dos dispositivos infraconstitucionais do CTN, é importante dizer que com a emenda 42 de 2003 foi dada uma grande importância à administração tributária. A administração tributária, ela foi colocada como órgão fundamental da administração pública brasileira. Claro, porque é ela que garante que o Estado cumpra com o seu papel, que é atender às necessidades coletivas, atender às necessidades públicas. Então, a emenda 42 de 2003 trouxe esse dispositivo afirmando que os servidores de carreiras específicas da administração tributária terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. E a sua atuação tem que ser de forma integrada, tem que ser, inclusive com um compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou do convênio. Então, primeiro ponto aí, a administração tributária, os seus servidores da carreiras específicas, eles têm precedência, ou seja, eles têm prioridade. Tanto que você estudou aqui comigo o princípio da não afetação das receitas públicas, também denominado de princípio da não vinculação da receita dos impostos, e viu que uma das exceções seria o envio de recursos de impostos à administração tributária. Segundo ponto aí fundamental, a atuação de forma integrada. Veja que essa atuação de forma integrada entre estados, municípios e União não necessita de lei. Ela pode ser por lei ou por convênio. Isso cai muito em prova, dizendo que obrigatoriamente há necessidade de lei para a troca de informações fiscais. Não. A Constituição foi clara. Pode ser lei ou pode ser um convênio, e na maioria das vezes é feita por convênio. O Distrito Federal agora, recentemente, agora já devia ter feito há muito tempo, fez um convênio com a Receita Federal do Brasil e trocou informações de declarações de imposto de renda com declarações de pagamento de ICMS, de ISS, porque tem competência estadual e municipal. E o que aconteceu? O Distrito Federal verificou que ninguém estava pagando o imposto sobre doação dentro do território distrital. E aí fez uma varredura. Governador, ministros, né, procuradores, muita gente declarava a doação, né, na declaração de ajuste anual, né, para legalizar, mas não pagava o imposto de doação. Você vê como é muito importante essa troca de informações, né, esse sistema integrado entre os entes federativos. E aí o Distrito Federal buscou tentar recuperar pelo menos os dos últimos 5 anos, porque muitas doações, muitos tributos sobre doações já estavam decaídos, mas pelo menos tentou buscar, né, o imposto sobre doação das doações feitas nos últimos 5 anos, né, e obteve sucesso em alguns casos. Claro que demorou para integrar, mas quando integrou, você verificou que o resultado foi imediato. Então veja que esse sistema integrado entre os físicos é importantíssimo, porque ao fim e ao cabo o tributo vai atender, né, a uma pessoa só. Então perceba que o sistema integrado é muito importante. E para a prova é mais importante ainda você saber que pode ser feito por meio de convênio. Então veja que esse dispositivo ele é repetido no artigo 199 do CTN, que diz que pode ser feita a permuta de informações por lei ou por convênio. Ademais, veja que
apenas a União, isso é importante, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Meu amigo, minha amiga, é claro, apenas a União pode representar o Brasil no âmbito externo. Veja que a União tem um papel nas relações domésticas, ou seja, nas relações internas, e tem um papel no âmbito externo. No âmbito externo, ela aparece, na verdade, como República Federativa do Brasil. E nesse âmbito externo, pode firmar tratados, convenções, né, com estados estrangeiros. Pode um estado, um município firmar um tratado, uma convenção com um estado estrangeiro? Não, não tem competência para tanto, para trocar informações fiscais. Então, no âmbito da troca de informações, né, internacionais, isso cai muito em prova, apenas a União pode atuar, porque apenas ela tem competência para representar a República Federativa do Brasil. Veja que é importante dizer que o artigo 194 afirma que a legislação tributária, observado todo o disposto no CTN, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização de sua aplicação. Ou seja, é a legislação tributária que vai dizer até onde pode, né, ir o fisco com seu poder de fiscalização. Claro que tem que ser observado os interesses constitucionalmente protegidos, né? Por exemplo, vida privada, intimidade e assim por diante. Então veja que para efeitos da legislação tributária não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito do fisco de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores ou da obrigação destes de exibi-los, ou seja, de cumprir com as suas obrigações tributárias acessórias. Agora, é claro que mesmo com esse dispositivo, tem que sempre se observar a Constituição. Então, a Constituição vai ser observada. Agora, uma lei de direito privado, um contrato ou uma lei de direito civil não pode excluir da apreciação do fisco, né? Não pode retirar do fisco um poder de fiscalização tributária, que é estabelecido pelo Código, ok? Então não pode uma lei de direito privado retirar esse poder do fisco. O que pode ocorrer é o fisco estar limitado pelo texto da Constituição. Então veja, o CTN afasta a possibilidade das pessoas físicas ou jurídicas de invocarem normas contratuais ou até mesmo normas legais de direito civil ou empresarial que não permitam ou limitem o direito do fisco competente de fiscalizar e examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos e papéis, ou que limitem a obrigação acessória do sujeito passivo de exibir a regularidade dos seus livros ou documentos contábeis. Vou lhe dar um exemplo. Não pode, por exemplo, uma lei de direito civil, por exemplo, o Marco Civil da Internet, buscar limitar, né, o Marco Civil da Internet aí que está para ser votado no Senado, buscar limitar poderes de fiscalização do fisco, porque aqui se aplica o CTN. Essa limitação, ela só pode se estar no âmbito da Constituição, sobretudo no âmbito dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles limitam, eles restringem o poder de fiscalização do fisco, os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Então, a Constituição limita e restringe o poder de fiscalização do fisco. Porém, contudo, todavia, leis de direito privado, por exemplo, o Marco Civil da Internet, não vai poder limitar esse poder de fiscalização, né, segundo o nosso Código Tributário Nacional. Então, veja, a FGV cobrou os seguintes enunciados. O CTN, no artigo 195, nega a aplicação a disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar os livros comerciais do contribuinte. Verdade. A fiscalização tem seu poder limitado,
dentre outros, por força de questões funcionais e territoriais. Claro, não é? Você viu aí a limitação, não é? No âmbito da fiscalização, né? Por exemplo, não pode o Estado e os municípios quererem fiscalizar em locais, né? Em países outros. Não tem esse poder de império. O município não tem poder de fiscalização, o município de Salvador não tem poder de fiscalização no município de Lauro de Freitas. O município de São Paulo não tem poder de fiscalização no município de Vitória da Conquista, na Bahia. O município do Rio de Janeiro não tem poder de fiscalização no município de Búzios. Então veja que o poder de fiscalização realmente está limitado pelos aspectos territoriais. O que se pode é trocar informações. A troca de informações estão permitidas, esse sistema integrado é amplamente favorável ao Estado e está permitido, inclusive, por meio de convênio. Vejamos, o próprio Código Civil corrobora com o disposto no CTN, estabelecendo que as restrições estabelecidas no exame da escrituração contábil, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, ou seja, as restrições ali estabelecidas no Código Civil não se aplicam às autoridades fazendárias no exercício da fiscalização do pagamento dos tributos, ou seja, a lei civil não pode limitar o poder de fiscalização tributário, só a Constituição. Nesse sentido, registramos a súmula 439 do STF. Diz: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Por quê? Porque essa é a interpretação do Supremo, ou seja, não pode ocorrer uma devassa, porque se ocorre uma devassa, fere o direito fundamental, né? Fere um direito fundamental do próprio contribuinte, ele não está sujeito à devassa. Então, tem que ser limitado ao objeto da investigação. Então, a limitação aqui decorre, sobretudo, do texto da Constituição. Não pode ocorrer uma devassa na vida, porque aí está ferindo intimidade, privacidade da pessoa, às vezes até a imagem, né? Ou seja, as investigações são limitadas em relação ao objeto que está querendo ali ser fiscalizado aquele tributo. Então, há um limite aí ao exame dos pontos objetos de investigação, não pode ocorrer devassa. Veja que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos devem ser conservados para se observar o prazo até observado o prazo de prescrição, ou seja, se já prescrever, um abraço, mas até que, né, esteja prescrito, tem que guardar os livros, tem que guardar para fins de controle do fisco. Veja que a atividade de fiscalização tributária deve ser documentada, obedece o princípio documental. Essa atividade também não pode ser realizada por prazo indefinido ou prazo desarrazoado, devendo existir início, meio e fim, ou seja, não pode ser uma investigação, né, ad eterno, para sempre, né? Tem que ter início, meio e fim bem definidos e ela sofre os impactos do princípio documental, ela tem que ser toda documentada, ok? Veja que a autoridade administrativa que procedeu ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização levará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação, que fixará o prazo máximo para a conclusão daquelas. Veja que esse início de procedimento fiscal é importantíssimo, porque ele tem relação com dois outros institutos de direito tributário. Veja, tem com a questão da exclusão da possibilidade da denúncia espontânea e antecipação do início do prazo de decadência. Então, o início da fiscalização exclui a possibilidade de aplicação do artigo 138 do CTN. Iniciou a fiscalização, não pode mais ocorrer a chamada denúncia espontânea, a delação premiada. Também iniciada a investigação, já se antecipa o prazo para a constituição do crédito tributário. São dois pontos importantes aí que esse início de fiscalização, eles são altamente relacionados. Vejamos essa questão. A Constituição Federal estabeleceu que as administrações tributárias da União, dos Estados, do DF e dos municípios atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros de informações fiscais
independentemente da existência de lei ou convênio. Não, tem que existir lei ou convênio, por isso não está correta. Tem que ser na forma da lei ou do convênio. Ou tem lei ou tem convênio. Mas o que eu quero chamar a atenção para concluir esse bloco é que você viu que o início da fiscalização tributária tem ligação com dois outros institutos do direito tributário. Primeiro, a exclusão da possibilidade da denúncia espontânea nos termos do artigo 138. E segundo, a antecipação do prazo decadencial. Um abraço.